Olá meninas, tudo bom? O tutorial de hoje vai especialmente para o blog Like a Make, onde nós vamos aprender a fazer uma pele, olha, com uma cobertura perfeita e com uma durabilidade bem boa para que dure bastante a sua maquiagem, tá? Então eu espero que vocês aproveitem as dicas, dúvidas vocês entrem em contato comigo e se você quer aprender a fazer essa pele, vem comigo! Bom, gente, então para começar a fazer a nossa pele, é importante sempre que ela esteja super limpa para você vir e poder fazer a cobertura. Então, o primeiro passo é você usar um demaquilante, tá? Pode ser um sabonete líquido, uma emulsão ou demaquilante. Esse que eu vou estar usando aqui hoje é um demaquilante caseiro. Eu já ensinei vocês a fazerem em outros vídeos, é aquele shampoozinho Johnson e tal. Se você ainda não sabe fazer, dá uma olhada nos meus vídeos, que tá por aqui, tá? E é um demaquilante que sai bem em conta e é muito interessante fazer, viu, gente? Então, o que a gente vai fazer? Eu já tomei banho, tá? Acabei de tomar banho, na verdade. E o que aconteceu? Eu lavei meu rosto e com sabonete líquido e tá já limpa a minha pele. Mas mesmo assim, eu gosto de estar sempre passando ainda um demaquilante pra ter certeza de que não tem nenhuma impureza. Passei o demaquilante e limpei a minha pele. O que eu vou fazer? Segundo passo. Uma loção tônica. É importante passar? É importante, muito importante, aliás. Por quê? Toda vez que a gente usa um demaquilante, lava o rosto, um exemplo simples, só de a gente estar lavando o rosto, seja com qual cosmético for, o nosso pH da pele, ele acaba sendo desestruturado. E o que a loção tônica vai fazer? Ela vai equilibrar o nosso pH. E até dependendo do princípio ativo e tal, que a loção tônica vai ter, ela pode ser um hidratante, então ela vai até hidratar a sua pele, tá? Então é muito importante usar sim. Esse aqui, ó, gente, é do Marcelo Beauty, tá? E eu gostei bastante. Então a gente vai aplicar. Uma coisa, não tem assim muito que forma correta de aplicar, se é da testa para o queixo, se é do queixo para testa, daqui para cá, daqui para cá. Quando você estuda, você sabe um pouquinho mais sobre drenagem, os sentidos dos linfonodos e dessas coisas. A gente sempre tenta fazer de dentro para fora, sempre jogando tudo para fora dessa forma e sempre esticando tudo para cima, entendeu? Mas isso não é regra. E outra coisa legal é tudo que você passar no seu rosto, é interessante você descer pro pescoço e até mesmo um pouquinho pro colo, tá? Isso não é regra, mas eu, Cacau, acho interessante fazer, tá? Ah, detalhe, o tônico, gente, a gente nunca seca, não pega nenhum lencinho pra vir secar, porque ele deixa a pele úmida, né? Você não precisa pegar nenhum lencinho pra vir secar e nem mesmo ficar assim, abanando pra ele secar logo. Nada disso, deixa ele secar sozinho, tá? Terceiro passo, um primer facial, tá? Primer facial, primeira coisa, não tem nada a ver com primer de sombra, tá? O que você passa na sua pálpebra pra fixar a tua sombra é uma coisa e esse é outra, tá? Então, não tente usar a unha ou facial na pálpebra e nem a da pálpebra no rosto, que não tem nada a ver. São produtos diferentes, tá? Então, esse também é da linha do Marcelo Beauty. E é muito interessante estar usando, ó, eu coloco uma quantidade assim, mais ou menos, tá? É como se fosse um hidratante. É muito interessante você estar usando o primer, porque a primeira função dele já vai ser corrigir imperfeições pequenas, ou seja, linhas finas, como aqui, tal, o que você tiver de linhas finas, também poros,
E coisas pequenas, detalhes pequenos, o primer já consegue dar uma corrigida e ajuda bastante na cobertura da pele. Sem contar que ele ajuda a controlar a oleosidade da pele e a principal função, que é fixar a maquiagem por mais tempo. Para aplicar o primer, sempre coloco na mão e eu posso aplicar com o pincel ou até mesmo com a mão. Eu gosto de aplicar o primer com a mão, não vejo problema nenhum quando eu estou fazendo em mim. Então, você vai aplicar ele como se ele fosse um hidratante, tá? A quantidade é essa que eu mostrei pra vocês e vocês vão espalhar por todo o rosto. A consistência desse aqui é como se fosse um gelzinho. Reparem que aqui na mão ele é branquinho, mas no rosto ele não fica nada, né? Porque você passa e ele já some. E a consistência ele vai deixando mesmo como se fosse um gelzinho, olha. Mas ele logo seca. Você vai aplicar o primer por todo o rosto, tá? Tudinho mesmo, olha. Só não precisa aplicar na pálpebra, porque na pálpebra a gente aplica o outro primer, como eu já disse pra vocês. Quando ele começa a secar, ele começa a ficar com uma consistência aveludada. Muito boa, por sinal. Ó, pode aplicar bem aqui, volta o nariz. Peguei até um pouquinho a mais, mas olha, já tá bom. A gente espalha. E ele já está secando. Ó, e aí a gente estica o pescoço. Sempre. Bom, esses são os principais produtos que a gente deve usar. Agora a gente vai começar a fazer a cobertura da nossa pele. A base que eu vou usar hoje é essa aqui, da MAC. Eu ainda não havia mostrado pra vocês, porque ela chegou pra mim faz pouco tempo. E a cor que eu tô usando é NC20. Acho que a câmera não vai focar, mas é NC20. E o que que eu faço? Aplico na minha mão, quantidade como se fosse o primer. E você vai poder estar aplicando essa base com o pincel, com esponjinha ou com a própria mão, tá? Detalhe, se você for aplicar tanto com a esponja ou com o pincel, que eu prefiro, você vai estar pegando, olha, de pouquinho em pouquinho na ponta do pincel e você vai vir aplicando assim, ó, de pouquinho em pouquinho também, ó. Pequenos espacinhos, pequenas pinceladas e vem espalhando o produto. Depois que você aplica, você pode espalhar assim, tá? Mas é interessante você fazer um pouco mais devagar no começo e depois espalhar bem. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que essa base, ela é líquida, né, lógico, mas ela não é, como eu vou dizer, ela não é não é molinha de espalhar, sabe? Ela não é rala, pelo contrário. Na minha opinião, a cobertura dela é de média pra mais pesada. Não que no site venha falando isso, nada a ver, tá? Eu nem sei o que dizem sobre essa base. Mas na minha pele, essa é a minha opinião. Eu achei que a cobertura dela não é tão leve, mas até mesmo por isso eu gostei. Porque a gente acaba não usando tanto corretivo. Só de você aplicar a base já serve até mesmo como um corretivo, porque ela tem uma cobertura muito boa, gente. Vou falar que eu amei essa base. Vale a pena, ó, pode aplicar na pálpebra, em tudo. E vou falar que eu amei, vale a pena vocês comprarem e estarem conferindo. Pode aplicar na boca. Olha, esse lado, não sei se vai dar, peraí, espalhar um pouquinho melhor. Se vai dar pra
vê muito bem. Sempre descendo aqui, tá? Fiz esse lado e esse não. Já dá pra ver uma boa diferença, não dá? Vou aplicar mais um pouquinho de base. Sempre é bom você estar colocando de pouquinho em pouquinho na sua mão, até mesmo pra você não estar desperdiçando tanto produto, viu, gente? E também não faz sujeira, não carrega a pele. E olha, vai espalhando. Se você for fazer a sua pele com a esponja, você vai aplicar de pouquinho em pouquinho, da mesma forma que eu tô fazendo com o pincel. E depois você tira todas as marcas que ela deixa. Sobre fazer a pele, fazer a base e tal, com a mão, não vejo problema, tá? Quando eu tô com pressa, eu até gosto de fazer, até vai. Mas o que acontece? Às vezes a gente pode acabar usando um pouquinho mais de produto e deixar essa pele um pouco mais carregada. Com o pincel e a esponja eu não vejo tanto risco nessa parte, então eu prefiro, mas vocês façam aí do jeito que preferir. Ó, o pincel até mesmo fica meio grudentinho pela consistência da base, mas é ótimo. Olha a cobertura dessa base, gente. Depois me digam se não é tudo. Perfeita, né? Apliquei. E aí, o que vai acontecer? Quem vai decidir é você. Se você prefere, se você precisa passar corretivo ou não. Como eu disse, essa base, ela cobre super bem. E se você achar que não tem necessidade, você pode estar já aplicando o seu pó. Mas eu ainda tenho umas manchinhas, ainda tô até com uma acne bem chatinha aqui, que resolveu aparecer. Então eu vou usar minha paletinha de corretivos, também pode ser usado como base, mas hoje eu vou usar como corretivo. E vou aplicar nas imperfeições da minha pele. E você vai aplicar aonde você tiver a sua imperfeição. Seja olheira, manchinha, espinha mesmo, seja o que for, tá, gente? Corretivo é pra corrigir as imperfeições. Mas vocês podem reparar, depois vocês me digam, com o primer, com essa base, se já não muda a precisão de fazer correção. Vocês vão ver como diminui. Ó, aí o que acontece? Vou dar uma dica bem rapidinha de corretivo colorido, tá? Mas depois eu posso fazer um vídeo melhor. Aqui eu tenho o verde. O verde é pra manchas avermelhadas, espinhas no caso. O que eu faço? Eu apliquei a base e tal, já deu uma diminuída. Mas você pode estar aplicando o corretivo verde na acne pra camuflar a vermelhidão, tá? E aí, você vem com o corretivo no tom da sua pele. Não tô mostrando aqui, viu, gente? Porque tem vários tons. Você vai usar o que combine com a sua pele. Mas tem que ser o tom da sua pele nessa hora, tá? E você vai cobrir o verde. E vai dar uma boa amenizada, tá vendo? O único problema é que a espinha, ela é saltadinha pra fora, então por isso a gente não consegue fazer com que ela desapareça, mas a cor a gente consegue. Bom, cobertura feita. Seguinte, se você tiver olheira, você vai corrigir, você vai fazer o que você precisa, tá? Agora eu vou usar o pó, esse aqui, ó, da Paiô. O meu é o número 23, esse é o pó, que ele era embalagem. Ele vem com a esponjinha. E ele é pó solto, tá, gente? Ó, ele vem assim. E tem um cheirinho maravilhoso.
E eu não sei onde está o meu pincel de pó. Momento que eu vou procurar. Achei, gente. Tava na minha bolsa. Peguei. Bom, então, voltando, né? Eu parei na base. Aí eu vou passar o pó. O pó, como eu mostrei pra vocês, é solto. Nada impede de você estar usando o compacto, mas eu prefiro estar usando o solto numa maquiagem profissional, ok? Como vocês aplicam o pó solto? O da Payot, ele vem com essa tampinha, olha. Ele é assim, ele vem com essa tampinha aqui. Ela não tem furinhos porque ela tapa o pó. Mas o que que você faz? Você pega o pó. Peraí, vou pegar pra vocês verem. Quando você pega, o pincel fica carregado, né? Dessa forma. Você vai vir, ó, e vai tirar o excesso nessa tampinha. Você vai assim, ó, batendo, tá? Vai batendo, ó, até que o pincel tira todo o excesso e fique por todo uma coisa só. E aí você vem e aplica. Aí, ó, você pega, faz a mesma coisa e faz. Você vai aplicar esse pó por todo o seu rosto, porque ele é muito fininho, gente. E ele vai dar um efeito perfeito na sua pele. Vou pegar mais um pouquinho aqui de pó. Ó. E aí, você pode passar um pouquinho no pescoço, um pouquinho no colo, tá? E assim nós finalizamos a nossa pele. O que que você vai fazer? Você pode preencher sua sobrancelha, se precisar. Aí você pode estar passando pó bronzer pra marcar o teu rosto. E o blush. Mas isso aí é consequência da maquiagem, né, gente? Então, a pele é essa. Uma pele perfeita pra fixar bastante tempo. Espero que vocês gostem. Beijos a todas e visitem meu blog também. Tchau!